Olha, a questão 29 da página 163 diz o seguinte: estabeleça o domínio de cada uma das funções logarítmicas seguintes definidas por letra A, o log de x menos 1 na base 5. Ora, o log de x menos 1 na base 5, o domínio é onde ele se define. Eu sei que x menos 1 tem que ser positivo, ou seja, tem que ser maior do que 0. Então, x tem que ser maior do que 1. Logo, o domínio dessa função vai ser x pertence aos reais, tá ok. X é maior do que 1. Ou ainda eu posso escrever dessa seguinte maneira. Eu posso escrever como o domínio vai ser do 1 aberto a mais infinito. Também aberto. Pode ser assim também. Na letra B. Vamos lá, só aqui, ó. Esquece o colega. Olha, 3x menos 2 tem que ser maior que 0, tem que ser positivo. Olha, então eu vou ter que 3x tem que ser maior do que 2, está negativo, posso pôr primeiro positivo. X tem que ser maior do que 2 sobre 3. Né? Eu sei que o domínio vai ser x pertence aos reais, está o quê? O x tem que ser maior do que 2 terços. Uma outra maneira, se for uma avaliação objetiva, é bom saber de várias maneiras de se escrever. A gente vai ter o quê? 2 terços aberto. Como é maior, é para mais infinito. Para mais infinito. Na letra C, a gente tem que ter cuidado, porque é uma polinomial de segundo grau. Então eu vou ter que x ao quadrado menos 9 tem que ser maior que 0. Só que a gente calcula o zero da função, x ao quadrado menos 9, para a gente saber onde esses valores vão ser maiores que 0. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Então, x ao quadrado igual, aqui está negativo, passa para lá, positivo. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Bem, como o A é positivo, a concavidade é para cima. A gente não precisa desenhar o eixo Y. Tem duas raízes, uma é a menos 3 e a outra é 3. Como aqui não possui a igualdade, que é a bolinha aberta. Né? Eu sei que do eixo X para cima, as imagens em Y são positivas. Do eixo X para baixo, as imagens em Y são negativas. E aqui ficam positivas. Ora, ele quer os maiores que 0, então ele quer essa parte aqui que é positiva e essa daqui que é positiva. Logo, o domínio vai ser x pertence aos reais, tá ok. X é menor do que menos 3, ou o x ele é maior do que 3, né? 3 à direita, não possui a igualdade, por isso que é aberto. Ou posso escrever assim também. Vai de menos infinito ao menos 3 aberto, ou a união, unido com 3 a mais infinito, também aberto. Ó, agora aqui, y igual a x ao quadrado mais 3 na base 5. Eu vou ter que x ao quadrado mais 3 ser maior que 0. Como tem que ser maior que 0, calculando o zero dessa função, x ao quadrado mais 3 igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 3. Então, x vai ser igual a mais ou menos a operação inversa da potência, a raiz de menos 3. Agora, isso aqui não pertence ao conjunto dos reais. Você vai ver esse tipo de raiz lá no terceiro ano, conjunto dos complexos. Quando você querer i ao quadrado igual a menos 1. Mas nesse caso nós não iremos ter essa solução. Então quando a gente for analisar o sinal, a gente sabe que o é positivo, a concavidade é para cima. Como não possui raízes, não toca o eixo x, ela é toda positiva. Como ele quer os positivos, então o domínio são qualquer número, ou seja, todo conjunto dos restos, todos os
Na letra E, observe que a gente tem variável tanto aqui no logaritmando quanto na base. Então, o logaritmando, eu sei que tem que ser maior que zero. Mas a base também tem que ser diferente de 1. Além de maior que zero, a base tem que ser diferente de 1. Então, a gente tem que analisar essas três situações. A primeira, eu vou ter que menos 3x vai ser maior que está positivo, posso pôr menos negativo, menos 4. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter que 3x vai ser maior por menos 1 dá menor, menos por menos dá mais, menos por menos dá mais. X vai ser menor do que 4, né? Do que 4 para cá, olha, eita, do que 4 dividido por 3, né? Então, eu sei que o x é menor do que 4 terços. Agora, nessa segunda situação, eu vou ter que x vai ser maior do que, está negativo, eu passo para cá positivo. E na terceira, eu sei, diferente de zero, diferente de 1. Então, eu vou ter que x tem que ser diferente de 1. Aqui está negativo, passo para cá positivo, mais 1. X tem que ser diferente de 2. Né? Ao que quiser diferente de 1. Bem, então, analisando aqui as três situações e a interseção, né, para a gente saber o domínio, então eu vou ter o quê? O 1 aberto. 4 terços é maior do que 1, eu marco aqui 4 terços aberto. E, por último, qualquer número com exceção do 2, né? Aberto só no 2. Então, fazendo a análise, o que a gente vai ter? Vamos ter o seguinte, que 4 terços que é menor, então é para a esquerda, 1 é para a direita, que é maior, e o 2. Eu quero a interseção, que está pintado em um, no outro e no outro ao mesmo tempo, os três ao mesmo tempo. Esse pedaço aqui tem uma parte sem pintar, então não pinta aqui. O 1 está aberto, fica aberto aqui. O 4 terços está aberto, fica aberto aqui. Aqui está pintado nos três, então pinta aqui. Aqui não está nessa parte, então não entra pintado aqui. Aqui também não está, não entra. Mesmo que o 2 esteja aberto, não entra. Mas aqui os outros estão abertos também, né? Por causa desse primeiro. Então não entra. Aqui fica do 1 a 4 terços. Logo, o domínio vai ser x pertence aos reais, tal que 1 é menor, porque está entre, tem que estar antes do x, né? Porque x é menor, o x é menor do que 4 terços, que está no meio. Ou ainda, o domínio pode ser escrito como aberto no 1, a 4 terços também aberto.